Olá, eu sou o Wellington, tenho 20 e alguns anos de vivência e essa é a minha história. Bem, meus amigos, assim como muitos de onde eu vim, eu não tinha esperança alguma de como iria sair de lá, vindo de um dos lugares mais perigosos de São Paulo, o Campos Elíseos, onde até o Capitão Nascimento teria medo de entrar. Nesse pequeno podcast, eu gostaria de dizer que tudo é possível. As lutas, derrotas, erros, um pouco de tudo da minha saída do barraco de madeira com teto de lona até eu chegar na minha casinha em um condomínio fechado. Poder fazer uma caminhada escutando uma musiquinha no fone. E aqui não vou vender nenhuma fórmula milagrosa ou algum curso em que um mês você vai ficar trilionário. Apenas escute com calma e com atenção. Bem-vindos ao nosso programa semanal, o Educonomia. Eu sou a Júlia e vou comandar a nossa conversa. E lembrando, isso não vai ser uma entrevista, é apenas uma conversa. Hoje vamos escutar um pouco da história do Wellington, que foi do barraco da pior comunidade de São Paulo até a casinha própria dentro de um condomínio fechado. Vamos nessa? Vamos passar por tudo aqui, mas, Wellington, conta pra mim. Por que do nada você chegou em casa e decidiu? Eu preciso estudar sobre o mercado financeiro. Assim, não foi do nada. Na época a gente teve um passeio para uma feira de profissões. Vou ter que confessar que eu não estava nem aí pro conteúdo. Só de sair da escola estava ótimo. Nem me fala. Bons tempos onde os passeios da escola a gente ia pro Parque da Xuxa, né? Mas, voltando ao assunto, foi cedo então esse seu interesse na mudança? Nossa, nem me lembre. Era o Parque da Xuxa e os zoológicos, meus favoritos. Sim, foi um pouco cedo essa mudança de pensamento. Por volta de uns 16 anos para 17. Como sempre no busão do passeio, eu e meus amigos causavam o absurdo. Queria aqui pedir desculpas para tia Lourdes, seu Ronaldo e tia Marcela, que eram os responsáveis pela nossa sala aquele dia. Mas só para retomar, todas as salas eram até que ok, mas a minha era considerada a pior de todas. Tinha desde os ex-Fundação Casa a um participante do PCC. Todas as salas tinham apenas um para fazer o passeio. Já na minha, vixe, veio logo 3 para tentar conter as feras. Mas mal sabia eles que a gente tinha um acordo entre a gente mesmo. Porque a sala que mais se comportasse na saidinha ganhava na volta 5 caixas de bis. Posso falar a marca aqui, né? Mas se não, a gente ganhava 5 caixas de anuncia aqui. O que você pode falar? Aqui você pode falar tudo. Mas, falando assim, até me bate uma nostalgia. Bom, vamos continuar, porque pelo visto, a vitória das caixas de bis, elas chegaram, né? Voltando, onde que eu parei mesmo? Você estava contando sobre o combinado da sala. Ah, verdade. A gente tinha um pacto de sempre ganhar as caixas, ser os mais quietos e obedientes, participar de tudo e anotar tudo. Que, pra você ter uma ideia, a gente levou até caderno e caneta. E de uma coisa bobinha demais, mas nunca que eu iria imaginar, foi que de lá eu ia ter tomado um choque tão grande que eu me tornei isso aqui. Entramos todos em fila, do maior pro menor, tudo certinho. Os 3 coordenadores até se assustaram, que no busão a gente causou horrores. E lá dentro sacamos o caderno e começamos a anotar tudo. Mas tudo mesmo, desde a cor da camisa do palestrante da profissão, ao nome da tia da limpeza. Logo de cara veio um policial. Todo mundo já levantou a mão como se tivéssemos em um enquadro. Vai que né? Sempre bom prevenir. O engraçado disso foi que ele começou a rir lá no palco e viu que não ia arrumar nada. Fez uma palestrinha michuruca e saiu. Mas me explica, por que essa das mãos levantadas? Meio que foi um protesto. Naquele ano o aluno tinha apanhado de um policial dentro da escola. Não tem muitos detalhes. Mas quando a diretora nos viu com as mãos levantadas, quase teve um treco. Minha nossa, eu imagino. Principalmente imagino a cara dela, quase tendo um infarto, vendo vocês todos fazendo um protesto com as mãos levantadas. Ainda bem que todos vocês fizeram isso, né? Senão as caixas de bis não seriam ganhas. Nossa, isso sim. Quando um levantou, todos já seguiram o bonde, graças a Deus. Mas continuando, veio um cientista premiado e tudo. Fez sua palestra, bem legal.
Quando abriu pra gente fazer as perguntas, teve uma que eu nunca vou esquecer. Foi a: você consegue voltar no tempo igual de Volta pro Futuro? Uma boa piada. Isso quebrou totalmente o nosso comportamento de anjos. Choramos de rir, mas aí voltamos ao personagem de Santinhos. Só que aí, do nada, entra um mano, vestido de moletom, cabelo e barba muito compridos. Parecia que ele tinha acabado de acordar. Aí eu já pensei, é nessa que eu vou. E ele começou já falando de onde ele era. Taboão da Serra. Pra você que está escutando isso e não mora em Sampa, seguinte, uma analogia rápida. Campos Elíseos, onde eu morava, é tipo Pelé e Taboão da Serra é tipo Maradona. Só que não estamos falando de futebol, e sim do crime. E aí eu fiquei pensativo. Um cara vem de um lugar parecido de onde eu moro e tá dando palestra. Talvez eu tenha uma oportunidade. Só que depois da apresentação dele, ele já veio com uma pedrada. Eu era igual vocês, um Zé Ninguém que estava propício ao crime, sem nenhuma oportunidade de melhora ou futuro. Só de lembrar fico todo arrepiado. E aí ele veio e mandou um: eu sou economista e vim do nada, mas conquistei tudo. Casa na praia, apartamento, casa para meus pais. E estou vendo que vocês até ficaram com os olhinhos brilhando. Mas não acho que foi fácil. Tudo tem sua dificuldade, e os sacrifícios que eu fiz foram os mais tensos. Mas percebi que o que eu fazia, o mais difícil, não foi ganhar dinheiro saindo do nada, mas sim mudar meu estilo de vida. Ele era nada mais nada menos que Alexandre Ribeiro, que agora tem um programa com uma parceria de um banco, para ficar viajando o mundo e mostrando as quebradas. Nossa, quando que você imaginaria participar de uma palestra do Alexandre? Que, aproveitando, para deixar o nosso público intrigado, será o próximo convidado da semana que vem. Aproveitando, Wellington, sinta-se convidado também para participar na semana que vem junto com a lei do nosso programa. Mal posso esperar para ouvir as histórias de vocês e as vivências que vocês têm. Eu fecho completamente, mas deixa eu terminar minha história, pois o tempo já acaba e eu nem cheguei na metade. Que isso, fica à vontade. Ainda temos alguns minutinhos a mais e estamos ansiosos para ouvir a sua história. Voltando para casa no busão, depois dessas palavras e das caixas de bisganha, eu sinceramente fiquei me perguntando qual o sentido da vida. E peguei o velho computadorzinho lá de casa e comecei a dar Google em tudo sobre economia, desde o mais básico a uns gráficos que eu nem fazia ideia do que era. Só que eu vi um investimento estranho, que até eu poderia começar a investir. E aí que entra vocês do Banco Inter. Sem vocês, eu também não estaria aqui. E foi do nada. Lembro como se fosse hoje eu pegando no Google como investir. Ah, não, volta. Pode deixar que eu vou continuar, eu vou começar de novo. Beleza. Voltando para casa no busão, depois dessas palavras e das caixas de bisganha, eu sinceramente fiquei me perguntando qual o sentido da vida. E peguei o meu velho computadorzinho lá de casa e comecei a dar Google em tudo sobre economia, desde o mais básico a uns gráficos que eu nem fazia ideia do que era. Só que eu vi um investimento estranho, que até eu poderia começar a investir. E aí que entra vocês do Banco Inter. Sem vocês, eu também não estaria aqui. E foi do nada. Lembro como se fosse hoje eu jogando no Google como investir sendo pobre e apareceu um tal de CDB. E na época estava rolando o CBO, aquele lanche do McDonald's diferentão, e eu ingênuo pensando, vixe, vou ter que ir trampar no Mac. No outro dia fui lá e fiz entrevista para menor aprendiz e passei. A maioria das pessoas ficam super confusas com essas siglas no começo. Até eu mesmo tive essa dificuldade. Mas, voltando à sua história, né? Conta mais sobre a sua função lá no McDonald's. Eu era chapeiro, então era tranquilo, entre aspas. Era um hambúrguer atrás do outro, sem um segundo de descanso. E foi aí que eu lembrei do sacrifício que o Alexandre tinha falado. Pois eu me matava. Era trabalho, escola, escola e trabalho. E nisso eu fui conseguindo ajudar em casa com as horas extras. Quando eu pegava o meu salário, eu entregava metade na mão da minha mãe e a outra metade eu colocava no CDB do Banco Inter. Nisso, eu não tinha dinheiro para ir com meus amigos nos bailes e festas, e me vi focado em economizar, investir e estudar tudo sobre o mercado financeiro. Eu seria o próximo Alexandre, a sair da quebrada e ter algo melhor para mim e para minha família. Eu e o Banco Inter fomos crescendo bastante até que eles implementaram outro tipo de investimentos. Nisso, eu fui e vi que vocês tinham um canal no YouTube que ensinava tudo sobre o básico ao mais avançado. Rolavam umas lives também sobre o mercado. E nisso eu fui mergulhando mais e mais. Fui efetivado no Mac e até brinco que vocês são tipo um pai pra mim.
pois me fez ter outra perspectiva de vida, ter uma educação financeira que era algo que eu nem sabia que existia. Essa foi resumidamente a história da minha vida: trabalho, sacrifícios, investimentos e estudo. Sem esses 4 pilares eu estava ferrado. Ah, nem me fala. Eu fico até emocionada porque a minha história não é muito diferente. Eu também comecei com um CDB, onde qualquer um pode investir. Meus pais no começo me julgaram e brigaram bastante comigo para que eu colocasse o dinheiro na poupança. Até que finalmente eu consegui provar para eles que isso era coisa do passado. Inclusive, poucos sabem disso, mas com apenas R$ 100 você consegue fazer o investimento do CDB do Banco Inter. Inclusive, Wellington, queria muito agradecer por participar do nosso programa e ter contado a sua história. Eu espero que essa história chegue no ouvido de milhares de pessoas que, assim como nós, saíram do nada e conquistaram o mundo indo contra qualquer estatística. Eu que agradeço o convite de vocês. Quando eu recebi, já confirmei logo. Como ia negar um convite de um segundo pai para mim? Não tem como. E meu último recado é que não desista. O começo vai ser difícil, mas o final, o resultado é esplendoroso. Ver o sorriso do seu velho e da sua velha na casinha nova, dirigindo um carro 0 do ano. Não tenho palavras para descrever isso. Obrigado a todos. E são exatamente com essas palavras que eu encerro o nosso programa de hoje. Comece hoje mesmo a investir no Banco Inter. Crie a sua conta e comece o seu investimento já. Um grande abraço e um beijão dos Laranjetes e até semana que vem, nesse mesmo horário, com esse mesmo programa, nesse e em nossos outros canais.